Questão 2 do nosso material, uma questão de mistura gasosa, UFT Transferência 2020/1. Bora lá? Fala o seguinte, ó. O Sol despeja 430 vezes 10, aqui não é 1020 não, viu, galera? Conserta aí, é 10 elevado a 20 joules, tá bom? Por hora de energia na superfície da Terra. Isso corresponde a quase a totalidade da energia consumida pela humanidade em um ano. A abundância de energia solar tem atraído atenção para seu aproveitamento. Entretanto, a estocagem dessa energia permanece como principal gargalo em seu uso. Um dos métodos investigados para estocar energia solar é a chamada estocagem termoquímica, na qual a reação é utilizada para estocar a energia para posterior liberação. A reação do metano com água para formar hidrogênio e monóxido de carbono gasoso, demonstrada na reação a seguir. É um exemplo de transformação química estudada nesse propósito. Então você tem a reação aqui, ó, gás metano reage com água, forma 3 mols de gás hidrogênio, monóxido de carbono, e isso é uma absorção de 250 quilojoules por mol. Vamos estudar em termoquímica, esse sinalzinho aqui de mais, na variação de entalpia, ou seja, a variação de energia da reação, o sinal de mais quer dizer que absorve energia. Então essa reação é endotérmica. Certo? Se fosse sinal negativo, essa reação seria exotérmica. Bacana? Vamos ver o que ela quer aí na questão. Então vamos lá ver o que ela quer. Eu vou apagar aqui, até porque para não atrapalhar as perguntas, tá? Então vamos lá. Letra A. A reação apresenta uma equação exotérmica. Não, é endotérmica. Eu quero a correta, certo? Muito cuidado, né? Atenção, que as provas de FT gostam de perguntar qual é a incorreta, né? Então aqui a reação é exotérmica. A reação representa uma oxirredução, tendo a água como agente oxidante. Aí vamos lembrar de NOx, né? Então você sabe que o hidrogênio, sua carga é mais 1, 1 vezes 4, 4. Aqui para dar zero em cima tem que ser menos 4. Assunto que a gente já deu. A água é sempre mais 1 no hidrogênio e menos 1 no oxigênio. Toda substância simples, o NOx é 0. O NOx do oxigênio é menos 2. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. E aqui o carbono é mais 2. Observe que houve uma variação de energia. O carbono, que era menos 4, passou a ser mais 2. E do hidrogênio, que era mais 1, passou a ser 0. O oxigênio, ele não varia, olha, ele continua sendo menos 2. Então, quem ganhou e quem perdeu o elétron aqui foi o carbono. Foi o carbono e foi o oxigênio. Só que o carbono, de menos 4 para mais 2, ele aumenta matematicamente. Então a gente diz que ele sofreu uma oxidação. Já o nosso querido hidrogênio era menos 1, passou a ser 0, diminuiu. Ele sofreu uma redução. Quando ele pergunta quem é o agente oxidante, o agente redutor, o agente oxidante e o agente redutor, eles estão sempre no reagente. E é, Sandrão? É. Então quem é o agente oxidante? Quem sofreu a redução. Quem sofreu a redução foi a água. Na verdade, foi um elemento químico da água, mas aí conta a molécula toda. Quem é o agente redutor? É quem sofreu a oxidação, foi o carbono. Ele está em qual molécula? Ele está na molécula do CH4. Então a água aqui não é o nosso agente redutor, é o nosso agente oxidante. Quando, letra C, a reação atinge o equilíbrio, aumenta a pressão sobre o sistema, fornecendo a formação de produto. Você está vendo a setinha aqui no meio, ó? É sinal de igualdade, ou é sinal de equilíbrio. Então você tem aqui o seguinte, ó. Você tem que o CH4, ao reagir com água, em equilíbrio, vai formar 3 mols de H2 mais CO. Todos os compostos são gasosos, certo?
Para eu saber qual é a influência da pressão, eu vou somar o número de mols apenas dos caras gasosos, tá? Então aqui eu tenho um total de número de mols de 2 mols. Um do CH4 e um da água. Aqui eu tenho um total de 4, certo? 2 mols, 2 aqui, não ficou bacana. Então, vou mudar de cor, eu acho que está bem clarinho aí, né? Eu tenho 2 mols aqui e aqui eu tenho 4. Isso influencia em quê, Sandrão? Quando a gente for estudar equilíbrio químico, observe que essa questão que está misturando vários assuntos, né? Quando a gente for estudar equilíbrio químico, você vai ver o seguinte. Numa reação em equilíbrio, se você aumentar a pressão, você vai deslocar no sentido de menor volume. Se você diminuir a pressão, você vai deslocar no sentido de maior volume. Quem determina o maior e o menor volume é justamente o número de mols, certo? Então, por exemplo, para essa reação aí, por exemplo, para essa reação, se eu aumentar o volume, eu vou deslocar para a esquerda, aumentando a quantidade de quem está à esquerda. Se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar no sentido de maior volume, que é aqui quem está à direita. Então aqui determina o volume. Então ele fala o seguinte, na letra C, quando essa reação atinge equilíbrio, o aumento da pressão sobre o sistema favorece a formação dos produtos. Não, se eu aumentar, como eu estou falando aqui, se eu aumentar a pressão e desloco no sentido de menor volume. Menor volume está no sentido dos reagentes. Falso. Seriam necessários 275 bilhões de toneladas de metano para estocar energia do Sol por 1 hora na Terra. Pela reação, eu vou até apagar aqui, né? Pela reação, para não atrapalhar aqui, pela reação, quando eu tiver 1 mol de metano, eu vou absorver 250. 1 mol de metano pesa quanto, Sandrão? É só você fazer a massa molar do metano, né? O hidrogênio é 1 vezes 4, 4. O carbono é 12 vezes 1, 12 somando vai dar 16 gramas por mol. Então, olha só que coisa, né? Eu tenho 16 gramas de metano. Tá aqui, ó. 16 gramas de metano absorve 250 quilojoules. Como é que eu faço essa conta, Sandrão? Vamos para cá para a gente. Deixa eu puxar para cá. E a gente vai fazer o seguinte. Olha só. 16 gramas de metano, ele absorve 250 quilojoules. Passando para, lógico, passando para joules, se 1 quilojoule equivale a 1000 joules. Então aqui vai ser 250 mil joules. Certo? Qual vai ser a massa de metano necessária para eu poder estocar a energia que vem do Sol, que é de 430 vezes 10 elevado a 20 joules? Você vai fazer aqui meios e extremos. Quando você fizer esse meios e extremos, quando você fizer esse meios e extremos, você vai ver, depois você cortar o zero e correr a vírgula aí, matemática de basic, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Você vai fazer aqui, você vai fazer 16. Eu vou fazer aqui para você rapidão, tá? Não tudo, só para você ter uma ideia. 200,
Tem quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 25 vezes 10 elevado a 4, dividido por 430 vezes 10 elevado a 20. Isso aqui vai dar 275,7 vezes 10 elevado a 10 toneladas, porque é o seguinte, o primeiro resultado você vai achar em gramas, depois você vai passar para toneladas, tá? O resultado final você passa para toneladas. E aí, meu aluno, ele fala aqui na questão que seria 275 bilhões de toneladas. Bilhões são 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mil, milhão, bilhão. Então é 10 elevado a 9. Se você observar aqui no nossa continha, aqui deu 10 elevado a 10 toneladas. 10 elevado a 10 toneladas. Então, não deu muito, deu mais, né? Certo? Deu um zerinho aí a mais. Então, essa também é falsa. Bacana? E a última aqui, considerando as quantidades estequiométricas, se a reação for conduzida em um recipiente fechado e os reagentes convertidos completamente em produtos, a pressão da mistura dos gases duplicará, levando em conta o comportamento ideal. Sim, porque são todos gasosos. Voltamos aqui para o raciocínio do número de mols, né? Quantos mols eu tenho aqui? 2. Quantos eu tenho aqui? 4. Não é o dobro? Então, se todo reagente se transformar em produto, a pressão vai, como ele falou aqui, a reação for conduzida em um recipiente fechado, tá? Porque o monóxido de carbono e hidrogênio pode escapar, né? E os reagentes convertidos completamente em produto, a pressão da mistura dos gases duplicará no comportamento ideal. Correto? Letra E. Bacana?